Fala, TCcinho, tudo bom por aí, né? Hoje eu quero conversar com você sobre a maldição do conhecimento. Essa maldição do conhecimento é algo muito perigoso para o TCC, tá? E é muito importante que você preste atenção nesse vídeo. E no final do vídeo de hoje eu vou te mostrar duas estratégias de como você pode sair dessa maldição do conhecimento e, claro, evitar problemas aí no seu TCC, né? Então presta muita atenção em tudo que eu vou falar, anota, comenta aqui nesse vídeo, não deixa de se inscrever no meu canal, não deixa de acompanhar o meu perfil do Instagram também, @tccnota10arquitetura, e para mim é muito importante que você faça isso para que eu continue gravando esses vídeos, postando muito conteúdo que vai te ajudar, que vai ajudar muita gente que está passando pelo TCC de Arquitetura e Urbanismo, tá bom? Ou TFG, como você queira chamar. Eu quero te explicar o que é a maldição do conhecimento. Maldição do conhecimento é um termo muito conhecido, tá? Não é um termo que eu inventei, é um termo que já existe e já existe para explicar uma pessoa que estuda tanto sobre um tema, conhece tanto sobre um tema, já tem aquilo tão embasado na cabeça dela, que ela simplesmente acha que as outras pessoas sabem tanto sobre aquele assunto como ela. Então essa pessoa ela não apresenta suas ideias de forma clara, essa pessoa ela deixa de justificar as suas escolhas, ela deixa de detalhar, de ser objetivo, de ser claro ali na hora de explicar determinado ponto, que ela imagina que isso aí todo mundo já sabe. E muitas vezes, e essa maldição do conhecimento também é ruim, porque ela leva a pessoa a acreditar que tudo que ela sabe é o melhor de tudo, é a coisa mais correta, a coisa mais concreta, a coisa mais específica do mundo, e aí deixa de aceitar a opinião de outras pessoas, deixa de aceitar a visão de outras pessoas. Então a maldição do conhecimento basicamente é um problema porque você vai ter ali um conhecimento e você deixa de aumentar aquele conhecimento justamente por achar que já sabe muito sobre aquilo. Aplicando essa maldição do conhecimento no TCC é quando alguém já passou muito tempo estudando sobre aquele assunto, um ano, desenvolvendo aquele projeto, que simplesmente ela tem aquele projeto muito claro na cabeça, e aí quando vai explicar aquele projeto para uma banca, para um professor, para as outras pessoas, ela simplesmente apresenta de uma forma breve, superficial e não clara, e aí a pessoa não entende sobre o projeto, a pessoa não vai ter uma experiência interessante sobre aquele projeto, e isso é realmente ruim, porque não tem como a pessoa lhe aprovar ou lhe dar uma nota legal, lhe dar uma nota 10, se você não apresenta bem o seu projeto, se você não explica bem as suas ideias, tá bom? Então vamos lá. O TCC de Arquitetura, você já sabe que é um dos momentos mais desafiadores. Na verdade, eu acho que é o momento mais desafiador do curso de Arquitetura e Urbanismo. É ali que você realmente vai provar que tem conhecimento suficiente para se tornar um profissional e entrar no mercado de trabalho para atuar com arquitetura, com interiores, com urbanismo, fazer um concurso, seja lá um mestrado também, né? Você pode querer se tornar um professor, seja lá o que você queira fazer da sua vida. Mas você passou ali 5 anos estudando, ou mais do que isso, teve um investimento nessa universidade, você pagou por isso, né? Ou o Estado pagou, mas na grande maioria dos casos as pessoas pagam para também se for o Estado pagando, também não deixa de ser um valor investido ali naquela graduação, né? Então foram 5 anos ou mais, às vezes você faz um intercâmbio, às vezes você paga cursos por fora, né? Para aprender softwares, para aprender formas de trabalhar, formas de criar projeto, formas de representar o projeto. Então, tudo isso termina entrando na parte do TCC, né? Desencadeia ali no TCC de Arquitetura e Urbanismo, e você passa um ano, 12 meses trabalhando em um TCC de Arquitetura. O TCC ele não é um trabalho feito os outros que a gente tem na faculdade de arquitetura. Inclusive eu gravei um vídeo já sobre isso, já postei aqui esse vídeo.
Dá uma olhada aqui nos vídeos que temos disponível, que vai ser muito interessante. E realmente você vai entender a diferença dos trabalhos comuns da universidade, dos projetos que a gente tem na universidade para o TCC de arquitetura, e realmente não é parecido, né? A semelhança é muito pequena nesse sentido. Mas vamos lá. No TCC de arquitetura, como eu estava dizendo antes, você passa um ano trabalhando naquele TCC. Geralmente ele é dividido em TCC1 e TCC2. E, gente, quando eu chamo de TCC, sim, tem algumas universidades que as pessoas chamam de TFG e dá no mesmo, é exatamente igual. Eu chamo de TCC por uma questão de comodidade. Na verdade, às vezes eu chamo de TCC, TFG, o nome TCC Nota 10 é porque para mim soa melhor, enfim, não tem nada de certo ou errado com isso. E aí, assim, vamos lá. O TCC1 é a primeira parte do trabalho, né? É o que a gente chama da parte teórica. Em alguns locais isso é chamado de monografia, tá? Em outros é só chamado de TFG1 ou TCC1 mesmo. E o que é que acontece? Geralmente, esse primeiro período ali do TCC, que é o 9º período, né? É isso mesmo, o 9º período. O aluno ele precisa fazer a parte teórica do projeto, que significa criar uma introdução, criar um embasamento teórico para poder justificar aquele projeto, né? Esse período ele é extremamente importante e apesar de alguns alunos não darem muita atenção a essa parte, né, quererem mais focar na parte projetual, mas o TCC1 ele tem a sua importância porque é nele que você vai definir o tema do seu projeto. Nele você define o tema do seu projeto, nele você escolhe como você vai estudá-lo, nele você escolhe até como você vai desenvolver o projeto. É isso mesmo, porque geralmente no TCC1 você precisa apresentar uma metodologia, você precisa apresentar as etapas de trabalho, você precisa apresentar em alguns casos até um cronograma de atividades para mostrar como você vai desenvolver esse trabalho. Se você vai cumprir ou não isso daí, aí já são outros 500, né? Já é um papo para outro momento. Você passou esse período, às vezes você tem orientador ou não, também depende de cada universidade, mas você passou esse primeiro período estudando sobre aquele tema, basicamente estudando e escrevendo, estudando e escrevendo. É isso que se resume o TCC1, é você embasar, é você justificar, é você analisar, é você desenvolver essa parte teórica do seu projeto, né? do seu tema escolhido. Definir o tema também faz parte do TCC1. Algumas pessoas já entram no TCC1, bati aqui no microfone, já entram no TCC1 com um tema definido, outras pessoas não, e tá tudo bem. Se você chegar no TCC1 com outro tema e você mudar, não vai ter problema com relação a isso. Eu, inclusive, mudei o meu tema no TCC1. Eu cheguei no TCC1 com um tema totalmente aleatório, eu queria fazer um polo tecnológico na minha cidade, e aí eu descobri que eu ia ficar maluco, mais do que já sou, né? Para poder fazer um polo tecnológico inteiro, e no final das contas terminei fazendo um projeto de uma edificação presente nesse polo, que poderia estar nesse polo tecnológico. Então é como se eu tivesse subnichado o meu tema para conseguir fazer um projeto no tempo do TCC e conseguir detalhar da forma que eu queria, apresentar da forma que eu queria, né? Então veja, é normal que você faça esse tipo de alteração, é normal que você chegue no TCC1 sem esse tema definido, é normal que você faça esse tipo de escolha, faça esse tipo de definição, faça também mudanças durante o TCC1. É o momento de fazer isso, porque quando você chegar no TCC2, você já vai chegar com essa parte teórica totalmente embasado, totalmente focado e tudo mais. No TCC1 também a gente tem a parte da escolha do terreno, é uma parte extremamente importante, né? Você vai escolher o terreno que vai utilizar, você vai analisar a legislação desse terreno, recuo, afastamento, que pode ser a mesma coisa, área permeável, até que altura você pode construir, a questão das vias que passam ali, ventilação e insolação. Cara, é uma análise que você precisa fazer com relação a esse terreno escolhido, né, com esse sítio que você vai locar o seu projeto. E aí, depois de tudo isso,
Em algumas universidades você tem que fazer um estudo preliminar, em outras não, tá? Em outras universidades você para aí nessa parte da escolha do terreno, mas em algumas universidades sim você precisa fazer um estudo preliminar. O que é esse estudo preliminar? É você começar a desenvolver o quê? Um programa de necessidades, um estudo de mancha, um zoneamento, uma setorização, desenvolver realmente um embasamento ali para o seu projeto. O nome já está dizendo tudo. Estudo preliminar, né, do seu projeto, do seu TCC. Agora também não precisa se apegar muito a isso, porque se você no TCC2 desenvolver um outro estudo preliminar, ou pegar esse primeiro estudo preliminar e ajustar e alterar, não vai ter problema para você, no sentido de ninguém vai chegar para você dizendo: ah, mas esse seu anteprojeto desenvolvido no TCC2, ele foi totalmente alterado em relação ao estudo preliminar do TCC1. Não, muitas vezes os alunos ficam com medo disso, mas fica tranquilo, porque o estudo preliminar do TCC1 é como se fosse uma forma, né, dos professores ali perceberem se você realmente vai conseguir no TCC2 desenvolver o projeto relacionado àquele tema, como se o estudo preliminar ele fosse uma chancela de que aquele tema escolhido foi entendido por você e que realmente vale a pena de ser aplicado um projeto como aquele, né? Se não valer, ele vai lhe reprovar, tá? Mas assim, mas é assustando o pessoal, né? Já do TCC1 falando um negócio desse. Não, mas não acontece isso muitas vezes não, só de vez em quando. No TCC2, chegamos no TCC2, e os alunos, quando chegam no TCC2, eles precisam desenvolver a parte projetual, né? A parte prática do projeto. Precisam desenvolver ali a representação do projeto, criar o projeto em si, né? Muitas vezes trazendo o estudo preliminar do TCC1 ou começando do zero esse estudo preliminar do seu projeto, né? Criando um programa de necessidades novo, criando um zoneamento, uma setorização, um fluxograma, organograma, uma planta baixa inicial, uma volumetria básica, e realmente você vai subindo degrau por degrau até chegar ali no seu objetivo do seu projeto, não é isso? Então vamos lá, quando você faz esse seu TCC2, né, o foco que antes era totalmente voltado para embasar o seu projeto, para definir o tema do seu projeto, para fazer esse tipo de escolha, agora ele é voltado para criar o projeto em si, né? Representar o projeto em si e também explicar esse projeto. É aí que está a chave da questão, essa parte da explicação do projeto, tá? Mas para poder explicar esse projeto, tem uma questão muito importante aqui, certo? Que é o seguinte: a gente, durante o curso de arquitetura inteiro, né, durante a graduação de arquitetura, seja lá a disciplina que for, a gente geralmente tem um professor, ok? Eu tenho lá um professor, e aí esse professor ele vai me ajudando a desenvolver o projeto. Como assim? A gente vai tendo o chamado de ateliê de projeto, ou orientação de projeto, acompanhamento, assessoramento, como você quiser chamar isso daí, tá? Mas a gente tem um tipo de acompanhamento do professor daquela disciplina, daquela cadeira, daquela matéria que você tem ali na universidade. E aí quando você apresenta aquele seu projeto, ele é apresentado justamente para o mesmo professor que está ali acompanhando, para o mesmo professor que está ali orientando. Então o que acontece? É um processo que muitas vezes é como se você estivesse apresentando o seu filho para a sua irmã. É um processo assim: ó, esse aqui é o meu filho. Cara, ela já conhece o seu filho, ela é sua irmã. É basicamente isso que acontece. Então muitas vezes esse orientador ele já está enviesado, né? Ele já está direcionado ali para saber os pontos positivos e negativos do seu projeto. O ponto que eu quero chegar é que nas disciplinas, nas cadeiras, nas matérias da universidade, a gente não tem banca, né? A gente não possui banca. Uma ou outra disciplina, às vezes, na universidade, também dependendo do plano de curso, dependendo da universidade, dependendo do local que você está, é que pode rolar, né? Pode acontecer, sim, de ter banca em outras disciplinas, em outros projetos, para já ir treinando o aluno nesse sentido. Mas o fato é que no TCC tem banca, sim,
tá? E essa banca do TCC, ela geralmente é composta por 2 ou 3 professores ali. O orientador às vezes entra, às vezes não entra, às vezes entra e não dá nota, às vezes entra e dá nota. Cara, é uma salada de frutas, cada uma tem a sua realidade, mas eu vou aqui usar uma quantidade que geralmente é o mais comum de a gente observar, né, do que eu já analisei aí dos meus alunos, do que eu já analisei da galera que faz TCC por aqui. E é o seguinte, geralmente são 3 professores que analisam o projeto, geralmente vem o orientador e outros 2 avaliadores, um avaliador interno, que é o da própria universidade, e outro avaliador, que é um avaliador externo, que geralmente vem de uma universidade diferente, ou às vezes nem é professor, mas é um arquiteto atuante no mercado, às vezes com a formação que pode ajudar naquilo, que tem um conhecimento sobre aquele tipo de projeto. Então, esse avaliador externo, ele é bem interessante, ele é bem importante além na avaliação do projeto. Então, o que é que acontece? Você tem esses profissionais, você tem essa análise e é quem realmente vai dizer se você está aprovado ou não, se você tirou 10 ou não, qual foi sua nota, quais foram os seus acertos, quais foram os seus erros. Então, no final das contas, você não tem que criar um projeto para apresentar para o seu orientador. Isso, muitas vezes, o aluno perde, né, no processo, se perde no processo imaginando isso. O meu orientador disse que está tudo ok. Cara, o seu orientador, ele conhece tudo do projeto, ele tem até um apego por aquele projeto, porque ele ajudou a criá-lo. Né? Então não dá para imaginar que o seu orientador ele vai lhe vacinar, né, da maldição do conhecimento. Não vai, muito pelo contrário. E isso não é um erro dos orientadores, tá? Eu, inclusive, quando faço a mentoria, quando eu mentoro aqui os meus alunos, eu sou péssimo em analisar se o aluno está com problema relacionado à maldição do conhecimento ou não, porque é a mesma coisa de um orientador. Eu estou ali acompanhando o trabalho dos alunos, eu estou ali toda semana tendo encontro com ele, analisando o projeto, ajudando a representar o projeto. Então realmente é complicado demais de fazer isso por uma pessoa por fora, mas eu vou passar aqui no final do vídeo 2 formas de lidar com isso e tá chegando, fica de olho aí que tá chegando, tá? E é o seguinte, seu orientador, por mais que ele tenha um papel importante demais para você, por mais que ele seja imprescindível para o desenvolvimento do seu projeto, é aquela coisa, nem sempre o orientador ele é muito presente, nem sempre o orientador ele ajuda da forma que você imaginava. Por quê? Porque os orientadores também têm uma vida, os orientadores também, muitas vezes eles são professores e também eles tocam escritórios de arquitetura, de urbanismo. E aí, imagina, né? É realmente uma vida bem corrida, realmente para dar aquele acompanhamento do jeito que você gostaria que tivesse. Nem sempre é possível, a gente precisa também entender o lado desses orientadores. Mas assim, esse orientador ele é extremamente importante para lhe ajudar a desenvolver, ele é extremamente importante para lhe ajudar a entender as regras da universidade, porque ninguém vai saber mais sobre as regras da universidade, o que pode ou não pode ser feito, o que está legal ou não está legal ali, para o que a universidade está acostumado a receber, né, do que o seu orientador. Mas nessa parte da maldição do conhecimento é um pouco complicado de ele te ajudar. Então eu te prometi 2 formas de você se sair dessa maldição do conhecimento, né, de você fugir desse problema, e eu vou te passar isso agora, tá? Mas em primeiro lugar, eu gostaria de te explicar como é que você faz, qual o seu objetivo aqui na história, né? O que que essas 2 estratégias elas vão te levar a fazer, né? O seu objetivo para fugir da maldição do conhecimento é explicar o desenvolvimento projetual e as soluções projetuais da forma mais clara, mais didática, mais rápida e clara possível, né? Basicamente isso. Tá, Vitor, mas aí você não falou nada, você só está me dizendo o que a maldição do conhecimento, né, ela impede. Realmente, eu não te passei nada porque eu preciso que primeiro você entenda o que você precisa fazer. Um bom TCC de arquitetura, um TCC nota 10, é aquele, claro, que o projeto é bom, o projeto precisa ser bom,
não vai conseguir tirar uma nota 10 com um projeto ruim, não vai conseguir. E aí você precisa ter um projeto bom e você precisa explicar o desenvolvimento projetual da forma correta, você precisa ter, claro, um embasamento teórico correto e você precisa também explicar as soluções projetuais. Então você resolvendo essas partes já ajuda, você já consegue ter um TCC nota 10 e ser aprovado com louvor na faculdade de arquitetura, né? No TCC de arquitetura. Então vamos lá, sem enrolação eu vou te explicar aqui quais são essas duas estratégias para chegar nessa clareza, nessa objetividade e fugir da maldição do conhecimento. A primeira delas é justamente usar TCCs de correlatos, tá bom? E vamos lá, Vitor, mas TCC, correlatos eu sempre uso no projeto, é normal isso utilizar, é obrigatório na minha universidade utilizar correlato. Uma coisa são os correlatos do trabalho ou referenciais projetuais, né? Pode ser chamado assim também, é um nome mais bonito para os correlatos. Os referenciais projetuais, eles são pontos importantíssimos para você desenvolver, só que muitas vezes os referenciais projetuais, né, na grande maioria deles, são projetos executados, são projetos que já foram criados os projetos, foram executados e as edificações ou o parque, a praça, independente do que você esteja fazendo ali, né, vai depender muito do tema do seu trabalho. Mas enfim, os referenciais projetuais são projetos que já estão ali rolando, que já estão acontecendo no mundo, no Brasil. E na vida real aquilo dali não é um estudo, né? Não é uma proposta. Ele realmente já foi executado, não está nem em execução, né? Ele já está executado na sua grande maioria. Os TCCs correlatos, eles são completamente diferentes disso daí, tá? Os TCCs correlatos, eles são trabalhos, eles são TCCs ou TFGs, podem ser da sua universidade ou não, tá? Se for de outra universidade, não costuma ter muito problema, contando que você saiba que as universidades, cada uma tem o seu plano de curso, cada uma tem as suas regras de TCC ou TFG, cada uma tem a sua forma de exigir que o aluno entregue o trabalho de um jeito, de outro. Então, estando consciente disso daí, tá tudo tranquilo, né? Tá tudo sob controle. E aí esses TCCs correlatos, eles são importantes demais para que você veja uma estrutura, para que você veja uma forma de apresentar o seu projeto, de explicar o seu projeto, né? De explicar o desenvolvimento projetual, explicar tudo ali, né? Por quê? Como é que funciona? Vamos lá, pensa comigo. Se você olha um TCC, se você olha um projeto, se você olha um trabalho e você entende sobre ele, se você nunca viu aquele trabalho na vida, bate o olho ali a primeira vez, lê sobre aquele TCC, analisa, dá uma olhada nos diagramas, a diagramação lhe permite que você visualize melhor aquilo, dá uma olhada nos renders, né? Dá uma olhada também até na parte escrita também, na estruturação, e aquilo ficou claro para você, então opa, tem alguma coisa boa aí, né? Tem alguma coisa de interessante nesse projeto. Agora, se você pega um TCC, se você pega um TFG da sua universidade ou de outra universidade, e aí quando você vai analisar aquilo, você não entende sobre aquele trabalho, você fica, certo, mas isso daqui ele utilizou por quê? Calma, não entendi. Então, por que essa parte aqui do projeto, ela tem 3 pavimentos e nesse outro lado ele tem 7? Por que ele não colocou tudo da mesma altura? Se não ficou claro para você, se faltou alguma informação, então você precisa fugir daquilo. Então esses TCCs correlatos, eles são extremamente importantes ali para você analisar pontos positivos e negativos. Não adianta achar, eu só vou procurar TCC assim, show de bola, que fique legal. Não, pontos negativos também são legais, também são interessantes para que você evite esses problemas na hora de desenvolver o seu projeto, tá bom? Então essa é a primeira forma de fugir da maldição do conhecimento, é pegando TCCs correlatos, é analisando formas de explicar o seu desenvolvimento projetual, de explicar o seu projeto no geral, e aí você aplica
essa forma, você aplica essa estrutura, você aplica essa organização, muitas vezes, sério, para e analisa que um TCC ele tem uma forma de organizar, de explicar. Primeiro explica o conceito, o partido do projeto, depois explica a legislação, depois explica a questão estrutural que foi definidora para o projeto. Então, isso vai depender de cada aluno, de como desenvolve. Então, olha esses TCCs, faz uma análise e aplica isso no seu projeto, que vai te ajudar muito a deixar claro ali, né, a não cometer essa falha, né, de maldição do conhecimento. A segunda forma de evitar a maldição do conhecimento é tendo alguém para analisar o seu projeto. Ah, lá vem Vitor para falar um negócio desse para vender a mentoria dele, né? Não, pensou errado, cara. É o seguinte, só para que você tenha realmente noção de que eu não estou fazendo isso para vender a minha mentoria. A lista de espera da mentoria é tão grande que eu não tenho condições de cumpri-la, né? Tá sempre, só aumenta a lista de espera da mentoria, não preciso disso para vender mentoria de forma alguma, tá? E na verdade, para ser até justo com você, vou lhe explicar o que acontece durante as mentorias e por que que eu não sou uma pessoa boa para avaliar se esse trabalho está enviesado, se esse trabalho está com problema da maldição do conhecimento ou não, tá? Mas antes eu quero te explicar esse segundo ponto, vamos para ele. Essa parte de ter alguém para analisar o seu projeto, né, que é uma avaliação externa, né? Então o primeiro ponto foi usar TCCs de correlato, o segundo ponto é ter uma avaliação externa. Essa avaliação externa, ela é importante por quê? Porque você vai pegar uma pessoa, tem que ser uma pessoa que entenda minimamente de arquitetura, né? Não vai pegar a sua mãe e lhe mostrar o seu TCC de arquitetura ou de urbanismo, cheio de termo técnico, ela vai dizer, ah, não entendi nada. Poxa, é óbvio que ela não vai entender nada, né? Nada contra, mas o conhecimento dela, a não ser que ela seja arquiteta, aí tá tudo bem, mas muitas vezes o conhecimento dela não é voltado para essa área e você realmente não vai conseguir ter uma visão sobre isso. Então, pega ali, ó, pessoas que já se formaram, né, que você conhece da sua universidade ou não, ou pega pessoas que estão em períodos anteriores, mas que já têm um conhecimento, um embasamento ali sobre arquitetura interessante, que você possa utilizar. Não vai pegar uma pessoa de primeiro período que acabou de entrar no curso de arquitetura, que não sabe nem o que é uma esquadria, alvenaria, não sabe nada sobre arquitetura ainda vai aprender, fica tranquilo, que também não vai lhe ajudar nesse momento, tá? Então pega uma pessoa que tem um conhecimento legal, um conhecimento interessante sobre arquitetura e coloca essa pessoa para avaliar o seu projeto, com tempo hábil, claro. Mas Vitor, pelo amor de Deus, eu não acabei o meu TCC. Tudo bem, não precisa ser com um projeto completo, né? Quando você já tiver uma parte do seu projeto, né? Uma parte do seu TCC que explica ali o seu projeto, que explica o desenvolvimento do projeto, explica as soluções projetuais, já dá para levar esse trabalho, né? Para essa pessoa dar uma avaliada. E aí fala para ela, olha aqui o projeto, eu não vou lhe falar nada, eu não vou lhe explicar nada sobre ele, e aí você me diz o que é que você entendeu, o que é que você não entendeu, o que é que você achou. Seja sincera e tudo mais, aí você pede para ela o máximo de sinceridade possível e aí você vai ver se a pessoa entendeu mesmo sobre o seu projeto ou não. Eu acho que é até interessante você fazer isso com mais do que uma pessoa, porque dependendo do nível de intimidade que você tem ou não com essa pessoa, pode ser que ela fale, deixe de falar por vergonha, algo do tipo. E a partir do momento que você faz isso com 2, 3 pessoas, você já está aumentando essa possibilidade de encontrar essas falhas, de encontrar esses problemas em questão, para poder se trabalhar. Se você faz algo desse tipo, você realmente vai ter uma visão externa muito interessante. Muitas vezes os alunos que estão aqui na mentoria, né, no TCC Nota 10 e tudo mais, eles me perguntam se eu posso fazer esse tipo de análise. E a resposta é não, eu não posso fazer esse tipo de análise. Por quê? Porque assim como o orientador que tem ali um conhecimento prévio sobre aquele projeto, que acompanhou o desenvolvimento daquele projeto, que até em alguns momentos auxiliou na questão da representação gráfica, até em algumas definições, algumas aplicações de projeto ali. Então, não dá para não ter um viés,
né, naquele momento de analisar o projeto, e não dá para ser totalmente externo em relação às decisões que a pessoa utilizou. Aí fica complicado de ter uma análise realmente sincera, de ter uma análise interessante sobre aquele projeto, né? Então é o seguinte, pega uma pessoa de fora e também faz essa análise dos TCCs correlatos. Acredito que vocês juntando essas duas forças, você não precisa aplicar só uma delas, aplica as duas, usa as duas, pega um, junta com a outra, e aí desse sanduíche você vai conseguir realmente ter uma análise melhor, você vai conseguir fugir, você vai conseguir explicar de forma clara o seu projeto, né? Fugir aí da maldição do conhecimento, tá bom? Então olha só, a verdade é que a gente nunca está completamente vacinado, né? A gente nunca está 100% seguro em relação a essa maldição do conhecimento. Todo mundo sempre teve, sempre vai ter no mundo da arquitetura, né? no mundo do urbanismo, projetos de interiores. A gente sempre vai ter dúvidas se o nosso projeto ele está legal ou ele não está legal, tá bom? E essa dúvida, ela é sincera, ela realmente é muito sincera. Eu nunca sei se um vídeo que eu estou gravando aqui está ficando claro para você. Eu nunca sei se na mentoria eu consegui passar para o aluno de forma 100% clara. Sim, com o tempo isso essa insegurança ela vai passando, né? Com o tempo você vai realmente conseguindo ter mais segurança. Com o tempo você vai conseguindo ser mais objetivo, ser mais claro na explicação dos seus projetos. A verdade é que a maldição do conhecimento sempre vai estar rodeando ali a sua cabeça. Ela sempre estará presente na vida do arquiteto e urbanista. Você sempre vai ter dúvida. Será que eu estou explicando esse projeto da forma certa ou não? Será que eu estou mostrando tudo o que eu poderia mostrar? Cara, isso é muito comum, isso faz parte do ser humano, né? Eu também tenho esse tipo de insegurança. Eu nunca sei se um vídeo que eu estou gravando, ele está sendo legal para o aluno, ele está passando a informação que eu realmente gostaria de passar, ele está passando tudo que eu queria passar ali, né? Tô dando 100% do meu conhecimento para os alunos. Eu nunca sei se isso está sendo legal, nunca sei se na mentoria eu consegui explicar aquela ideia que eu tive ali para o aluno conseguir solucionar ou então representar melhor do projeto. Então isso é muito comum de acontecer. É claro, é óbvio que com o passar do tempo, com a sua experiência, colocando em prática todo aquele seu aprendizado, você começa a ter mais segurança no que você está fazendo, no que você está desenvolvendo e no que você está explicando ali. Então é importante que você saiba as estratégias para poder fugir, né, dessa maldição do conhecimento, saiba as estratégias para você entender se aquele seu projeto está sendo explicado da melhor forma ou não. Isso daí já vai fazer uma baita diferença no seu TCC, isso daí já vai te fazer representar o seu TCC e não ter lacunas na hora de ser claro, na hora de explicar o seu projeto. E vai ser muito interessante, tá? Mas um ponto também importante que você saiba agora é que o seguinte, se você teve problemas com a maldição do conhecimento ou com outros pontos do seu TCC, tá tudo bem. Um TCC, ele não é um processo retilíneo. Por mais que você tenha ali o início do TCC1 e o final do TCC2, às vezes parece que é uma linha reta que você vai seguir desenvolvendo um TCC de arquitetura. Ele não é assim, você começa a fazer o TCC e aí você faz ali a delimitação do problema ou problemática no TCC1, vai para introdução ou justificativa, vai depender da forma que você gosta de desenvolver essa parte teórica. Mas muitas vezes você volta para a parte da problemática porque você não deixou claro, e aí depois você volta para a justificativa, volta para a problemática, volta para a introdução, volta para a escolha do tema. Então muitas vezes o TCC ele é um processo cíclico e que até se você no TCC1, por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante aqui, se você está no TCC1, chegou no final do TCC1, teve uma banca ou teve a avaliação do seu trabalho e os professores entenderam que você não foi bem, que você não foi claro, cara, usa isso aí como aprendizado
Pega os pontos que você errou, usa isso daí realmente para no início do TCC2 focar nessa parte e não tem nada perdido, muito pelo contrário, você tem uma possibilidade muito grande de fazer no TCC2 um projeto muito melhor. Então, cuidado com a maldição do conhecimento, leva a sério isso daqui que eu falei para você, usa essas estratégias para poder fugir, para poder vencer essa maldição e conta com a gente aqui para o que precisar, acompanhe os nossos vídeos, que assim como esse teremos outros vários, para poder te ajudar a passar por esse momento do curso da melhor forma possível, tá bom? Valeu pessoal, até o próximo!